Quem disse que só criança pitica gosta de história? Tá enganado. Todo mundo gosta de história. Adulto gosta de história, adolescente gosta de história, pessoa de mais idade gosta de história. E este bloco é destinado a quem é maiorzão, aí os adolescentes, os jovens. Não gosta de história? Gosta sim. E essas aqui são muito legais. Olha só. A primeira é Tempo Justo. Vai falar sobre o tempo. Ih, tempo danado, né? Parece que quando a gente tá fazendo uma coisa legal, ele passa tão rápido. Mas parece que quando as coisas são ruins, ai, como custa. Ixi, como tá custando passar a ficar em casa, né? A gente não tá acostumado. Ai, mas o tempo é o senhor de tudo. O tempo é tão bom, o tempo traz lembranças, o tempo traz saudades. O tempo. Então, vamos conversar sobre isso? Vamos marcar e vamos organizar nossa rotina. Como é que a gente melhor organiza o nosso tempo? Como é que a gente aproveita o nosso tempo? Talvez esse seja o momento da gente desacelerar, principalmente com essa galera que vive conectada. Não é ruim viver conectado, não. Pode viver. Mas não é legal só ficar no mundo virtual. Também tem muita coisa boa para aproveitar no mundo real. E agora é a hora. Agora é o tempo. O tempo de curtir isso. Então senta, vamos listar coisas legais para se fazer. Vamos aproveitar o tempo juntos. Aqui é legal da gente pensar que esse momento de isolamento social em casa não é para cada um ficar num quarto, não. É pra gente ficar junto. Vamos escolher um filme juntos? Então vamos fazer a pipoca, vamos sentar no sofá e vamos curtir o filme juntos como se a gente estivesse no cinema. Vamos almoçar e jantar juntos? Senta à mesa. Talvez a gente não tivesse tempo para isso e agora tem. Vamos conversar? Vamos todo mundo desligar os aparelhos e vamos olhar no olho? Tempo. O tempo é justo. A Coisa Perdida. É uma cidade aí já futurista, em que uma coisa perdida. Que coisa é essa? O que a gente perde por aí? E aí a gente também conversar com eles sobre perder tempo, perder coisas, perder sentimentos, perder valores, né? Não só os objetos. O quanto esses objetos têm história, obviamente, têm valor, mas também as relações que a gente estabelece com as coisas, né? Então a gente começar a olhar para as nossas coisas com este olhar diferenciado. Então, será que as nossas roupas, os nossos brinquedos, os nossos jogos têm história? Que tal também a gente aproveitar esse momento para a gente movimentar as coisas da nossa casa? Arrumar armário, deixar de lado o que a gente já não usa mais, trocar aí os ares. Talvez a gente encontre coisas que nem se lembrava. Mas quando estiver arrumando o armário, não arruma de qualquer jeito, gosto ou não gosto. Tenta arrumar pensando na história daqueles objetos. Alfaiaguaíra é uma história de um menino que ganha um recado de um tio que todo mundo acha ele meio malucão, mas ele se mete numa grande aventura. Eu nem vou contar pra vocês porque a história é tão legal que eu quero que vocês escutem lá na contação. Mas eu asseguro a vocês que é uma daquelas histórias tipo aventuras de descobrir de detetives que a gente curte, tá? Aqui eu sugiro a gente criar jogos. Essa molecadinha curte muito game. Que tal a gente fazer games? Tem umas plataformas e uns aplicativos legais que dá pra gente montar. E a gente também pode fazer games com papel, com material que a gente tiver. De repente, ó, vira um super projeto que a gente pode até patentear. Mavut Sinim e Curuapi, assim como Cobra Grande, são duas histórias indígenas. Então, o convite, a gente, depois que a gente ouvir essas histórias, a gente fala um pouco sobre os povos indígenas. De repente entrar na rede, descobrir quem são os jogos indígenas, como eles acontecem. O que a gente tira de valor de tudo isso, né? De cuidar do mundo, da necessidade de cuidar da natureza, da relação que os índios têm. Então, dá pra gente trabalhar essa conversa depois das histórias. O ônibus da Rosa vai falar sobre o período nos Estados Unidos em que havia uma divisão entre negros e brancos. Então, esse é um ótimo livro que a gente pode ler e aproveitar para ouvir aqui a história, né? Depois a gente pode procurar para ler. E aí a gente vai estudar com isso. Dá para aliar o estudo da disciplina do componente curricular de história mesmo. E entender essas diferenças.
que aconteceram lá, que ainda acontecem, discutir o que é racismo. Vamos pegar algumas situações do cotidiano hoje, vamos lá na rede, vamos ver se isso acontece, por que não. Por que tem gente que fala que, não, é só uma brincadeira, mas, poxa, não é brincadeira determinadas falas que a gente faz com as pessoas. Então, o ônibus da Rosa vai nos ajudar tanto a entender esse momento histórico, mas também a gente refletir sobre as situações de hoje. E Pequenos Contos Negros também aí vai falar sobre as histórias africanas e a gente também vai utilizar aí para um estudo mais aprofundado. Então, a oportunidade aqui nos anos finais é a gente usar essas contações aliada aos componentes curriculares aí da escola, tá bom? De uma forma divertida, sempre, é claro, porque as histórias nos fazem ver outros pontos de vista e isso é o mais legal. Espero que vocês se divirtam muito. Eu curti. Vai lá você agora. Tchau.